Ei, gente, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo à edição 2025 do nosso querido Buscando Deus nas Férias. E sabe o que não é muito legal? Duas coisas. Esse é o nosso último episódio e as férias acabaram. Mas ainda assim, a gente vai torcer e tirar o último caldinho dessas férias e desse Buscando a Deus nas Férias. E para a gente começar assim com grande estilo, vamos orar? Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, nesse nosso último episódio do Buscando a Deus nas Férias 2025, eu clamo ao Senhor para que o Senhor continue esse processo de revelação. Eu clamo ao Senhor para que desse lado da tela, do outro lado da tela, a revelação seja liberada com força, sem restrição alguma. Que a glória do Senhor venha, Pai, sobre nós que estamos aqui produzindo esse material, liberando essa palavra, sobre toda a nossa equipe, mas também que a glória do Senhor venha sobre teu filho do outro lado da tela, que está se expondo a essa palavra, que a revelação venha, que o sangue do Cordeiro, Pai, nos proteja nos quatro ventos, desse lado da tela e do outro lado da tela. Eu consagro ao Senhor também o ambiente virtual que nos hospeda na internet. Eu clamo ao Senhor por intervenção sobrenatural, que o Senhor nos proteja, que anjos guerreiros sejam designados para nos guardar e que o Senhor nos conduza nessa jornada de receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor seja poderosa desse lado da tela, do outro lado da tela. Amém. Eu já quero começar te abençoando, porque pós-férias a vida continua. Tá bom que o carnaval vai demorar um pouquinho ainda e as pessoas dizem que no Brasil as férias começam apenas depois do carnaval. Aliás, as férias terminam apenas depois do carnaval e as pessoas de fato começam a produzir. Mas eu não acredito que é verdade, porque as pessoas que eu vejo ao meu redor, a maioria delas começam a produzir imediatamente depois das férias. Então, eu quero abençoar o ano de 2025 na sua vida, eu quero abençoar com uma produtividade saudável, eu quero abençoar você para que você consiga, com a graça de Deus, lutar, correr atrás e alcançar o melhor dentro da perspectiva que você vem aprendendo, dentro das 4 sentenças que você viu a gente trabalhar nesses 4 domingos anteriores. E hoje eu queria terminar o nosso livro Lute, Corra Atrás, Alcance o Melhor com os últimos capítulos e a conclusão. Os 2 últimos capítulos, capítulos 5 e 6, do livro Lute, Corra Atrás, Alcance o Melhor, eu coloquei um adendo, um acréscimo. Inclusive, uma coisa que eu queria te contar é que esse acréscimo, esse adendo que está no capítulo 5 e 6 do livro, ele está ampliado num outro livro chamado Gratidão Imprescindível. Nesse livro Gratidão Imprescindível, eu peguei o que está no capítulo 5 e 6 e dei uma ampliada geral nele. Então, eu acho que você vai gostar de ler o livro Gratidão Imprescindível. Hoje, nesses 2 capítulos, quero te falar sobre gratidão e quero te falar como que gratidão está ligado às 4 sentenças que a gente aprendeu. E aí, vamos dar uma lembradinha nas 4 sentenças? Pega o seu livro, volta para o início do livro, logo na página depois da contracapa, nessa página, para a gente ler o versículo que nos inspirou nesse livro inteiro. Na verdade, os 2 versículos. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Abre aí seu livro. Uma página depois da contracapa. Essa página não está numerada, então não estou falando o número por isso. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas... Os pagãos estão correndo atrás dessas coisas, mas significa que nós não estamos correndo atrás dessas coisas porque nós não somos pagãos. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, porque
embora a gente não é pagão e a gente não corre atrás dessas coisas, a gente precisa delas e o Pai Celestial sabe que a gente precisa delas. Aí Jesus nos dá a receita. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As 4 sentenças que a gente viu. E quando essas 4 sentenças estiverem operando devidamente na sua vida, todas essas coisas. Que coisas? As coisas que os pagãos estão correndo atrás vos serão acrescentadas. Pastor, então é só praticar as 4 sentenças que essas coisas nos serão acrescentadas? Sim, é só praticar as 4 sentenças que essas coisas vos serão acrescentadas. E sabe, uma coisa engraçada é que quando você diz assim, então só tem que fazer isso para que aquilo aconteça, significa que você não entendeu quais são as coisas que precisam ser feitas. Mas fica tranquilo, você vai ler e ler de novo e ler de novo. Sabe, muitas coisas fez sentido, outras coisas não fizeram ainda. Então, se você acompanhou a gente até aqui no nível hard, lendo o livro várias vezes, você percebeu o quanto que a cada vez que você lê de novo, você percebe coisas que não tinha percebido, coisas novas vêm à tona, estava lá o tempo todo, mas você não tinha visto. E se você nos acompanhou no nível mais raso, você também aprendeu muito, recebeu muito de Deus, mas para você, eu recomendo uma continuidade nessa busca, nessa leitura. Vamos ler mais um pouco, não é? Na página 47 do seu livro, você vê que aqui inicia o capítulo 5, onde nós vamos trabalhar correndo atrás com gratidão. O que eu quero estabelecer nesse capítulo é que para a gente correr atrás, lutar e alcançar o melhor, a gratidão é uma ferramenta prática para se fazer isso. Aí, no capítulo 6, que está na página 61, eu apresento gratidão como um princípio. E nesses 2 capítulos eu vou trabalhar a seguinte ideia. A gratidão é uma ferramenta para correr atrás. Quando você praticar a gratidão na sua vida, no seu dia a dia, você vai estar correndo atrás. Praticar a gratidão é correr atrás nos moldes que a gente vem trabalhando até aqui. E claro, o nosso tempo, e não é a nossa pretensão, aprofundar isso aqui, você vai aprofundar na sua leitura durante a semana. E se você quiser aprofundar um pouco mais, você vai ler o livro Gratidão Imprescindível, que também é de minha autoria, tá bom? Então, pensando na gratidão como uma ferramenta para correr atrás, eu queria chamar a sua atenção para a página 48, só sai da página 47, que é a página do capítulo 5, vira a página, você vai ver logo no início da página 48, Mateus 25, 29 e 30, que é o versículo que eu mais uso para falar do princípio da gratidão. Eu uso muitos versículos para falar do princípio da gratidão. Aliás, gente, o princípio da gratidão, ele está entranhado na Bíblia toda. Embora os cristãos primitivos viviam ele como um princípio, e ele é repetido muitas vezes na Bíblia inteira, ele nunca foi colocado nas Escrituras dessa forma, como um princípio a ser observado desse jeito. Por que não? Porque os escritores sagrados normalmente eram rabinos que ensinavam os princípios de um jeito misterioso para obrigar o aluno a ir atrás e entender aquilo com profundidade. Normalmente, o rabino ele estava muito mais interessado de lançar a verdade de uma forma obscura do que de lançar a verdade de uma forma clara. Era comum na cultura deles. Então, os princípios estão lá, repetidos várias vezes por vários líderes, por vários rabinos, por vários ensinadores, mas como a nossa cultura ocidental não entende o jeito rabínico de pensar, a gente deixa passar muitas vezes. Esse versículo é um exemplo disso.
Mas registra, esse não é o único, tem muitos. No Novo Testamento, praticamente em todas as epístolas paulinas, Paulo incentiva a gratidão, dá a gratidão como tarefa para eles, como se fosse uma coisa que ele já tivesse ensinado. Eu já ensinei tudo sobre gratidão, agora eu só preciso dizer assim, lembra, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E sede agradecidos aos Colossenses. Então, em todas as epístolas, Paulo fala de gratidão, mas ele sempre fala de gratidão de uma forma resumida, como que eu já te ensinei isso antes, estou só lembrando. Mas Jesus está usando aquela ideia rabínica. Ele fala de uma forma obscura para a gente descobrir o que está por trás. Olha Mateus 25, 29 e 30. Lê aí com a gente. Pois a quem tem, mais será dado. Mais será dado. Então, lembra que você tem que correr atrás? Ó, o jeito aqui, ó. A quem tem, mais será dado. Tá querendo mais? Ó. A quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Tá querendo ter grande quantidade? Ó, lute, corra atrás, alcance melhor. Ó o jeito de lutar. Aquele que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Agora, olha o que você não deve fazer. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando aqui, e eu vou resumir essa ideia, não dá para ficar aqui falando tudo que está no capítulo 5 e 6, mas vou dar uma resumida para você. Jesus está dizendo que uma pessoa que tem por quê? Porque ela reconhece que tem porque ela agradece pelo que tem porque ela não vive murmurando e falando que não tem, sabe? Tipo, eu não tenho emprego, eu finjo que trabalho e eles fingem que me pagam. Essa pessoa, ela tá dizendo que ela não tem, mas ela tem, entendeu? Ela tem. A esposa fala, lá em casa não tem marido, a minha torneira tá quebrada tem 2 meses. Tem marido naquela casa. Que é verdade também que a torneira tá quebrada faz 2 meses. Mas tem marido, mas ela está falando que não tem. Jesus está falando que aquele que tem, porque ele reconhece que tem, agradece pelo que tem, não murmura que não tem, não reclama que não tem, está sempre reconhecendo o que tem. Jesus diz, para essa pessoa grata, mais lhe será dado e ele terá em abundância. Ou seja, Jesus está dizendo que a gratidão é um segredo para ter cada vez mais. Por outro lado, ele diz, aquele que não tem vai perder o que tem. E ele vai perder o que tem e lancem esse servo inútil nas trevas. Nota que quando Jesus diz que ele não tem, mas vai perder o que tem, então ele perdeu alguma coisa. Se perdeu alguma coisa, então ele tinha. Você não pode perder o que não tem. Então esse cara não tem, mas perdeu o que tem, que é o contrário do primeiro. O primeiro, ele reconhece que tem, ele agradece pelo que tem, ele vê o que tem, ele desenvolve contentamento, desenvolve alegria, em vez de ficar murmurando e afirmando que não tem. O segundo diz, eu não tenho, mas ele tem. Esse que reclama dizendo que não tem, ele vai perder o que tem. Só que esse versículo termina de um jeito estranho. Ele termina assim, lancem o servo inútil nas trevas. O que significa isso? Significa que o final da vida de alguém que pratica gratidão ele vai ter abundância. Abundância de quê? Daquilo que ele tem. O final da vida daquele que vive murmurando e reclamando e descontente ele vai perder tudo, vai chegar uma hora que ele não vai ter mais nada para perder, então ele vai se perder. Por quê? Porque ele não tem nada. Então ele vai perdendo, perdendo, perdendo. Jesus está falando de um poder místico que flui a partir de praticar a gratidão. Tem muitos especialistas em psicologia, neurociência e afins estudando os efeitos psicológicos que afetam fisicamente o corpo humano de as pessoas praticarem gratidão. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma questão espiritual.
eu estou falando de uma fala do Criador. O Criador está dizendo assim: eu, quando te criei, implantei em você uma capacidade de rasgar os céus para o bem e para o mal. Quando você pratica gratidão, você rasga os céus para o bem. O mundo espiritual abre e entra e te abençoa. Mas esse mesmo dispositivo que pode abrir os céus para o bem, ele também pode abrir para o mal, que é, em vez de agradecer, você murmura, reclama, é descontente, ataca, nunca está satisfeito com o que tem. O resultado disso é que você rasga os céus, a murmuração faz isso. Só que o que entra nesse rasgo é o mal, é as trevas. Paulo estava falando disso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, quando Paulo diz assim: não murmureis, porque Israel murmurou e foi atacada pelo anjo destruidor. O anjo destruidor que Paulo faz referência em 1 Coríntios 10 e 10 é um demônio, mas não um indivíduo, um demônio, é uma casta de demônios. Os demônios se dividem em castas, e essas castas pensam igual, fazem igual, vivem igual, se alimentam igual, e essa casta chamada destruidor, ela é uma casta que se alimenta de murmuração, de reclamação, de descontentamento. É por isso que, se você conhece uma pessoa que vive murmurando, vive reclamando, vive descontente, você nota que parece que tem uma nuvem negra em cima da pessoa. Sabe, parece que tem um mal que segue ela, sabe? Parece que tem uma urucubaca constante em cima da cabeça da pessoa. Por quê? Porque a murmuração faz isso. Então, no capítulo 5, eu estou trabalhando com você essa ideia de que a gratidão atrai a bênção, a murmuração atrai a maldição. E aí funciona assim: você agradece e ganha mais, e ganha mais, e agradece e ganha mais. Isso vira um ciclo, e você vai agradecendo e ganhando mais, e agradecendo e ganhando mais, até ter abundância. Na murmuração, você murmura e perde, e perdeu, e murmura, e murmurou, e perdeu, e perdeu, e murmurou, e perdeu. Isso também vira um ciclo. O final desse ciclo é: lance esse servo inútil nas trevas, ou seja, você vai se perder. Então, se aquele que tem vai ganhar mais até ter abundância, então você quer ganhar mais e quer ter abundância? Sim, porque se o título desse livro te interessa, lute, corra atrás, alcance o melhor. Aliás, gente, eu tenho que falar dessa capa, ficou linda, né? Esse corredor sustentando a medalha de número 1 aqui, ficou bem jóia, né? Todo mundo quer isso. Então, se esse livro te interessou, então você quer ganhar mais e quer ter abundância. Se você quer ganhar mais e ter abundância, pare de reclamar do que falta e comece a valorizar o que tem. Comece a agradecer, se gabar, encher o coração de contentamento, ver quanta coisa boa Deus tem feito. Mas não só Deus, você não precisa ser grato só a Deus. Você precisa ser grato a Deus, precisa ser grato ao seu cônjuge, sua esposa, seu marido, precisa ser grato ao seu filho, precisa ser grato ao seu pai, à sua mãe, precisa ser grato a seus amigos. Sabe, de vez em quando eu pego alguns filhos ingratos por aí e falo para eles assim: por que você não é grato pelo seu pai? Ele fala para mim: porque ele não fez nada por mim. Sabe, a minha vida toda foi eu cuidando de mim mesmo, meu pai nunca cuidou de mim. E aí eu pergunto assim: você sabe que você não existiria se ele não tivesse te dado o dom da vida? Foi ele que Deus te usou para você existir. Tudo que você viveu, só viveu porque Deus o usou para te trazer a existência. Isso só devia gerar gratidão eterna. Mesmo que ele não foi um bom pai na comparação com outros pais, mas ele te deu um presente, ele te deu a vida e Deus usou ele para isso. Então, gratidão é necessário para você ganhar mais e ter abundância. Se você não for grato, não vai ganhar mais e não vai ter abundância. Se você murmurar, reclamar e for descontente, além de não ganhar mais, vai perder o que tem. Porque o princípio da gratidão estabelece isso. Por falar em princípio, no capítulo 6, eu explico que a gratidão é um princípio. E como eu estabeleço aqui que a gratidão é um princípio, eu vou ter que explicar princípios aqui nesse capítulo. O nosso vídeo não dá tempo de fazer isso, mas eu vou explicar que a gratidão é um princípio para te dizer que a gratidão não está ligado diretamente a Deus. Não é assim: eu agradeci, aí Deus vai vir aqui e vai fazer uma coisa. Não é assim que funciona. A gratidão é um princípio. Você
pratica o princípio te abençoa. Você quebra o princípio te amaldiçoa. Vou explicar isso mais profundamente nesse capítulo 6. Mas o fato é que é real. E você não precisa ser crente ou ser de uma igreja para praticar o princípio da gratidão. Qualquer pessoa, um ocultista que pratica o ocultismo, um satanista que pratica o satanismo, se ele pratica o princípio da gratidão vai funcionar para ele. Do mesmo jeito que a lei da gravidade funciona para todo mundo. Mas você vai entender mais profundamente quando você estiver lendo. Acompanhe aí comigo. Página 69 do seu livro, a conclusão no finalzinho, página 69, olha só. Talvez essa leitura esteja te empolgando com uma sensação que poderia ser definida assim: oh, meu Deus, descobri uma verdade realmente profunda. Te defini agora, né? É possível, continuando a leitura aqui, até que tenha chorado enquanto lia alguns trechos, pensando no quanto perdeu tempo em certos momentos de sua vida porque não sabia essa verdade. Mas preciso fechar esse assunto te contando que saber um princípio não muda sua vida. Um princípio só muda a vida de alguém quando é insistentemente praticado. Agora você sabe por que eu coloquei no nível hard ler esse livro uma vez por dia durante todo o período de férias. Menos nos domingos, porque nos domingos o tempo que você ia ler, você vai ficar aqui com a gente, participando desse momento. Então, eu encerro esse livro na conclusão te dizendo que saber só muda a sua vida se você praticar os princípios que você aprendeu. Se você não praticar os princípios que aprendeu, saber não muda a sua vida. Eu quero encerrar te dizendo que eu imagino que a essa altura do campeonato você já comprou seu livro. Se você não comprou seu livro ainda, pode comprar pela editora balsamodileade.com.br e acabou as férias, vamos trabalhar. Deixa eu te abençoar. Eu te abençoo para esse novo tempo pós-férias, esse tempo de produção, de enriquecimento, de bênção. Eu te abençoo para que seja um tempo de alegria, de contentamento, de muita produtividade. Que Deus te impulsione para avançar e crescer em tudo que você colocar as mãos. Que Deus te dê relacionamentos saudáveis e comunicação saudável nos seus relacionamentos. Que tudo que você colocar as mãos seja bem sucedido, em nome de Jesus. Um beijo grande e acabou as férias.